Olá, amigos, voltando aqui então com o nosso podcast Observadores. Hoje o nosso tema é as bandeiras soviéticas na Ucrânia, no front, das batalhas da Ucrânia, desde que começou essa investida da Rússia contra a Ucrânia no dia 25 ou 24 de fevereiro. Foram vistas algumas vezes, bandeiras soviéticas, aquela bandeira vermelha com o símbolo do comunismo. Foram vistas primeiro em tanques de guerra, depois foram vistos também sendo hasteadas em alguns centros administrativos de cidades ucranianas que o exército russo ou os separatistas ucranianos pró-Rússia tomavam, né, e então substituíam a bandeira local ou a bandeira da Ucrânia pela bandeira soviética, junto, é claro, aí alguns casos com da bandeira russa, né? Recentemente também foi divulgado umas fotos de novos uniformes ou novos patches, né? Aquelas insígnias que os militares utilizam no braço, no capacete, no peito e tal, com a bandeira soviética também. Então, o que que isso significa? O que que esses recados seriam recados, né, ao mundo ocidental? Seriam recados aos, ao povo local da Ucrânia, né, que sofreu ali nas mãos do comunismo? O que que significa essa bandeira, o aparecimento dessa bandeira nesse momento? Bom, primeiro existe uma foto também bastante divulgada, de um que na verdade são quatro fotos que mostram assim como quadrinhos, né, as cenas de uma pessoa retirando uma bandeira ucraniana e colocando uma bandeira soviética. E essa, pelo que eu fiquei sabendo, essa foto já foi divulgada em 2015, né? É uma foto mais antiga. Então a gente já sabe que existe esse fantasma comunista ali na Ucrânia, fantasma da União Soviética que dominou, né, esses países. E isso acontece, isso tem acontecido em muitos lugares, mas na Ucrânia especificamente porque existiu uma certa animosidade ali entre russos e ucranianos. Ao mesmo tempo, a gente tem visto também bandeiras, e a Rússia, o governo russo acusa os ucranianos de neonazismo, né, de alguns ucranianos, alguns batalhões ou militares ucranianos de neonazismo porque foram vistos, né, bandeiras com suásticas também. Então, o que que significa isso, né? Bom, em primeiro lugar, é interessante a gente notar o seguinte: o que que representa essas duas bandeiras, essa bandeira da União Soviética e a bandeira do nazismo? Algumas adaptadas para a nazista, no caso, adaptadas para a bandeira ucraniana, né? Então, parece aí que começa a haver uma segunda guerra, uma repetição ali dos mesmos atores da Segunda Guerra, né? Porque eles se enfrentaram, né? A Alemanha e Rússia e a União Soviética se enfrentaram na época e não foi pouca coisa. E isso envolveu ali todos aqueles países. Bom, uma hipótese inicial que a gente poderia lançar é o seguinte: essas bandeiras, quer dizer, a presença da bandeira soviética poderia ser, o que muitas pessoas disseram nas redes sociais, poderia ser um saudosismo de militares, né, que, por conta própria, utilizaram então essa simbologia, né? E isso não teria nada a ver com a com a Rússia, de fato, né? Porque a gente sabe que também uma coisa importante de se salientar aí como um contexto, que a Rússia vem sendo acusada pelas potências ocidentais, como os Estados Unidos, de querer recriar a União Soviética. Então, por isso, é nesse sentido que essas bandeiras têm um sinal importante, né? Que seria a confirmação disso, ou pelo menos a expressão de um anseio disso, né? Não se tem notícia, pelo menos até agora, de uso dessa bandeira de forma oficial pelo governo, mas o exército a gente sabe que na verdade, o braço do governo, né? Então, as Forças Armadas utilizavam essa simbologia, significa alguma coisa. Imagine vocês, por exemplo, se os alemães, em alguma operação militar que a Alemanha atualmente fosse se envolver, ela utilizasse ali em algum batalhão ou algum saudosista utilizasse uma bandeira nazista. Alguns podem dizer que isso seria terrível, assustador, e de fato seria. Só que acontece o seguinte,
embora o nazismo tenha ficado mais conhecido e mais odiado no Ocidente, por motivos óbvios, né, o comunismo matou muito mais. Então, na verdade, quando a gente vê a bandeira vermelha com o símbolo do comunismo, a gente está vendo uma óbvia referência a um regime que matou 100 milhões de pessoas dos seus próprios ali russos, né? E ainda dos países que incluem a Ucrânia, os países do leste europeu que incluem a Ucrânia e muitos outros. Então, na verdade, a gente pode dizer que pode ser então um saudosismo nada saudável desses militares, né? Que não parece ser algo que está sendo combatido pelo governo, até agora não parece ter havido algum tipo de reprimenda, né? Até porque nós não vimos desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, desde o final da União Soviética, a gente nunca viu o governo russo pedir desculpa pelos milhares de mortos, né? Os nazistas foram julgados, mas os comunistas não foram julgados. Eles simplesmente mudaram de assunto e tudo bem, né? Acabou o nosso regime, então fica por isso mesmo. Mas a verdade é que eles dominaram vários países daquela região e mataram 100 milhões de pessoas, não é pouca coisa. E fora, né, a sua atividade externa, né? A atividade externa comunista foi muito ativa em vários países, justamente porque eles tinham um anseio internacionalista. Então, o aparecimento dessa bandeira não é pouca coisa, não é assim uma besteirinha, uma bobagem, né? E é claro, aí então, quando a gente vê essas imagens, a gente utiliza, o pessoal utiliza, dissemina essas imagens, o uso que está sendo dado delas é justamente para alertar as pessoas. Vejam, a Rússia continua sendo a mesma, talvez ela não tenha se modificado tanto quanto se imagina, né? É fato que, por exemplo, a bandeira atual da Rússia, aquela bandeira tricolor, ela é um resgate da bandeira dos brancos, que era um grupo que resistiu à Revolução Bolchevique de 1917. Então, ao adotar essa bandeira, ali nos anos 2000, na década de 90, a Rússia meio que quis dizer assim, olha, na verdade agora nós somos o outro lado da revolução, aquele lado que não queria a Revolução Russa. Então o lado do bem, né? E aí só que aí a gente vê então que parece que eles consideram a União Soviética como um episódio importante da história deles que eles não querem negar. Até porque, recentemente também, o Vladimir Putin disse que o colapso da União Soviética foi, nas palavras dele, a maior catástrofe geopolítica do século XX. Então a gente vê que as coisas não são tão simples, né? E que a Rússia parece querer apontar para uma mudança, mas ao mesmo tempo tem algo que não deixa isso acontecer. Então, o que significa essa bandeira final, né? Nós não pretendemos responder isso de forma acabada porque é difícil. Agora, o que a gente sabe é que deve existir com certeza um saudosismo militar, isso não há dúvidas, mas esse saudosismo não é combatido, não parece ser combatido pelo governo ou por ninguém mais. Então eles deixam, é óbvio, como eu falei, se os militares alemães utilizassem uma suástica em campo de batalha, obviamente eles seriam julgados na hora, né? E a Alemanha pediria desculpa ao mundo por isso. Não seria assim? Alguém tem alguma dúvida de que aconteceria isso? Agora, uma bandeira comunista, ninguém fala nada. Simplesmente eles não pedem desculpa, embora seja uma ideologia, um regime que matou muito, mas muito mais do que o nazismo, né? E, ao contrário do nazismo, não acabou. A, a Rússia permanece e os regimes comunistas, os partidos comunistas permanecem espalhados pelo mundo. Esse é o grande problema. Então, fica uma coisa bastante confusa para muita gente. Se a gente admitir a hipótese de que é um mero saudosismo para assustar os ucranianos, né, uma simbologia de guerra, porque existe isso também, né, muitos batalhões de guerra, assim como também divisões policiais, o BOP, né, que usa caveira e tal, muitos utilizam símbolos que assustam, para assustar o adversário, né? E o que acontece? O que acontece é que esse pessoal provavelmente está utilizando isso, então, digamos, partindo dessa hipótese de que seja uma bandeira a uso apenas para assustar os adversários, os ucranianos que sofreram com o comunismo. Mesmo admitindo essa hipótese, é bastante cruel essa brincadeira, né? Agora, a gente teria que aceitar também a mesma hipótese quanto aos ucranianos que usam suásticas, né? Então não seria na verdade então uma maneira de provocar os russos no sentido de, veja,
Nós estamos do lado da Rússia, se for, nós estamos do lado oposto, no caso da Segunda Guerra, aqueles nazistas que traíram e mataram os soviéticos, né? Também, agora, um dado importante, até uma nota de rodapé a tudo isso, que talvez sirva para nos ajudar a entender um pouco sobre a história daquela região, é que a Ucrânia, quando houve a invasão nazista, a invasão da Alemanha ao território russo, que foi uma coisa que assustou, inclusive o Stalin demorou para acreditar, não quis acreditar, considerado inclusive um dos grandes erros dele. Ele não conseguia acreditar que os alemães estavam invadindo a União Soviética. Porque primeiro que ele não queria acreditar, porque ele não queria ser inimigo do Hitler. E, segundo lugar, eles tinham um pacto de não agressão. A Alemanha e a União Soviética tinham um pacto de não agressão. Naquele período, naquele momento da invasão alemã, a União Soviética já estava massacrando o seu povo através do comunismo há muito tempo. Isso foi em 1941, né? A Revolução Russa começou em 1917 em 1922 a Ucrânia já pertencia à União Soviética. E aí, em 1941, os nazistas começam a invadir e, pelo menos a maior parte de quem conta essa história, dos livros que contam essa história, diz que quando os nazistas chegaram na Ucrânia, a primeira sensação dos ucranianos era de libertação. Eles pensaram, vamos ficar livre desses comunistas malucos aqui da União Soviética. Quem sabe, então, finalmente alguém veio nos libertar, né? Então, eles encararam ali muito bem a chegada dos nazistas. Tanto é que os ucranianos tiveram integraram grupos, exércitos nazistas. Acho que alguns 20 mil soldados ucranianos se alistaram no exército nazista. Não é pouca coisa. Mas por que? Você pensa, são nazistas. Não é necessariamente uma relação com a ideologia nazista, mas com um antissovietismo muito evidente. Entende? Isso é importantíssimo as pessoas entenderem esse contexto. Não quer dizer que a gente está justificando a pessoa aderir ao nazismo, mas é compreensível que ele esteja sofrendo desse jeito e que sofreu tanto nas mãos de comunistas, né? Veja um alento do primeiro povo que aparece, do primeiro exército que aparece armado e que não seja soviético, né? Então, e que ainda mais era contra os soviéticos. Então eles se alistaram pela oportunidade de matar soviéticos, de ter armas para matar os soviéticos. Então, é compreensível. Muito bem. Mas isso ainda não explica, afinal de contas, aliás, isso não justifica, afinal de contas, os ucranianos em seguida começaram a ser massacrados, porque o povo ucraniano não foi muito simpático, começou a perceber que os nazistas não eram tão legais assim, e que eles poderiam ser talvez até pior que os soviéticos, né? Então teve esse primeiro momento, depois teve o segundo momento, e os nazistas responderam com agressões, com opressão também. Então houve depois uma revolta, inclusive os ucranianos foram os primeiros, né, a se envolver ativamente no combate ao nazismo dentro das Nações Unidas e tal. Eles se integraram muito mais ao Ocidente depois, justamente para fugir desses dois monstros que eram o comunismo e o nazismo, que eles sentiram na pele. E a Ucrânia, por isso, sempre foi vista como um problema para a Rússia, porque eles não gostavam justamente dos movimentos nacionalistas. Todos os movimentos nacionalistas de afirmação de nacionalidade ucraniana, né, durante a existência da Ucrânia, sempre foram vistos como ameaças à identidade russa. Sempre. Então, eles sempre foram coibidos, sempre foram oprimidos, etc. E agora, eles estão sendo chamados de nazistas, né? Se aproveitando, talvez, desse passado ucraniano e colocando aí uma justificativa, né, para invadir o país. Afinal de contas, se você disser que você está lutando contra neonazistas, quem vai ser contra você, né? Então é um apelo muito evidente, né? Tem até ali algumas situações anedóticas, né, que está circulando por aí, uma história que a KGB tentou forjar um assassinato uma tentativa de assassinato de um russo, né, por um suposto espião, veja só, espião neonazista ucraniano. Eles inventaram isso aí faz algum tempo e tentaram justificar e explicar isso aí. Então pegaram o cara e aí no quarto dele encontraram fotos de Hitler, camisetas com a suástica. Veja se um espião neonazista, que é espião, ele vai andar na bolsa uma camiseta nazista. Fotos de Hitler, né? E tem algumas bizarrices, por exemplo, um livro
ali nazista com uma dedicatória, e na assinatura está escrito assim em russo, né, na verdade, está escrito assinatura ilegível. É exatamente isso. Provavelmente o chefe do cara mandou fazer isso e ele fez assim mesmo, literalmente, né? Fora algumas outras loucuras que aparecem naquelas fotos dos pertences desse suposto espião. Então, obviamente forjado, obviamente construído. Então, essa coisa de falsa bandeira, como a gente chama, é muito comum, né? Nesse esse pessoal. Agora, voltando ao nosso assunto, que é a presença a força, ou a presença, ou a influência do comunismo, ou do fantasma ali da União Soviética na Ucrânia, a gente pode ver que, de alguma forma, a gente conhecendo a ideologia atual ali do Kremlin, né, os autores, as influências, referências filosóficas, políticas que o Vladimir Putin tem se cercado, a gente vê que existe uma óbvia intenção de não é necessariamente trazer a União Soviética de volta, isso é uma analogia, é na verdade uma forma nova de reconstrução do Império Russo, cuja a União Soviética foi apenas uma expressão, né? A União Soviética foi só uma forma, e ela só foi verossímil, foi aceita pelos russos da época, porque ela prometia essa restauração do Império Russo. E isso fica muito evidente quando a gente ouve, quando a gente lê aí os textos do ideólogo russo Alexander Dugin, que é considerado por muita gente como o guru de Putin, né? Uma analogia, obviamente, não é exatamente assim, porque existem outros autores. Só que todos esses outros autores resgatam a mesma coisa, né? Resgatam o mesmo messianismo russo de que a Rússia vai, então, dominar muita coisa. Existe a fala recente do Medvedev, que a gente comentou aqui no nosso podcast, inclusive, que ele fala aquela nova Rússia que vai, né, o Império Russo que vai de Vladivostok a Lisboa, né? Lembrando que Vladivostok é a última cidade russa lá, quase no Japão, e eles vão trazer, então, até Lisboa esse domínio deles. Então não é pouca coisa. Agora, recentemente a gente ouviu falar que a Rússia pretende, isso falado por um militar russo de alta patente, falando que a Rússia pretende chegar, ultrapassar ali o sul, o leste, o sul principalmente da Ucrânia, e se ela dominar o sul da Ucrânia, então aí ela vai ter acesso novamente à região da chamada Transnistria, que é uma região ali da fronteira entre a Ucrânia e a Moldávia, que se declara independente, e se declara, mais interessante ainda, isso é importante para esse episódio aqui, essa Transnistria é uma região, um país autodeclarado, não é reconhecido por ninguém, mas é autodeclarado, se considera autônomo e se considera um país. E o símbolo deles, o brasão deles é a foice e o martelo. Eles quiseram uma independência da Moldávia, eles são parte da Moldávia, mas eles quiseram ficar independentes da Moldávia quando a Moldávia resolveu sair da União Soviética, quando houve o colapso da União Soviética. Então é como se eles estivessem dizendo, bom, vocês querem sair, mas nós não queremos, nós queremos continuar sendo comunistas. A bandeira deles é comunista, ela é vermelha e tem o símbolo ali do comunismo, esse mesmo símbolo, foice o martelo. O brasão de armas tem foice o martelo, e é um país comunista. É um país comunista, né? Quer dizer, é um país realmente saudoso, e esse país é apoiado e é sustentado, a autonomia deles, toda a maneira deles sobreviver como um país que não existe, na verdade, não é conhecido, só é garantido pelo apoio russo, pelo apoio da Rússia. Então é um país que fica do outro lado da Ucrânia, quer dizer, tem a Ucrânia no meio, e ele é sustentado e mantido pela Rússia. E é um país comunista nos velhos tempos. Ele não é, eu não sei como é que é a economia, mas não importa. O que importa é o símbolo da foice e o martelo, que ele utiliza como sinal de submissão não apenas à Rússia, mas à União Soviética, ou seja, ao seu projeto expansionista. Então, aí a gente chega aqui numa representação importante dessa bandeira vermelha com o símbolo da foice e o martelo, que não é somente o símbolo de uma ideologia, mas de um projeto de expansão. Ele é, para a Rússia, um projeto de expansão.
né? Então, quando militares, se esses militares são apenas saudosos da União Soviética, eles são, na verdade, desejosos de uma expansão na Rússia e isso não é pouco, porque eles estão hasteando essas bandeiras na Ucrânia, né? E já há bastante tempo, né? Então, é isso, né, pessoal? A gente não consegue responder o que isso exatamente significa, mas a gente tem tantas informações sobre isso que não temos o direito de achar que é apenas uma bobagem individual de alguns militares. A coisa tem sim uma simbologia muito evidente e, e não é à toa, né? Muita gente pensa que as coisas andam por os países, conquistam outros países. Toda essa questão da Ucrânia acontece por questões econômicas, estratégicos, geopolíticas, etc, etc. Mas na verdade, tanto as questões econômicas quanto a estratégia geopolítica, ela caminha lado a lado a um negócio chamado ideologia. E a ideologia é o que faz com que, com que os líderes imaginem, saibam o que fazer, eles imaginem o que é possível fazer. Então, não adianta abstrair as ideologias. Não existe pragmatismo sem ideologia. A ideologia está sempre por trás, nem que seja para responder a uma ideologia ou para... Se você vai ser somente pragmático, não vai levar em conta as ideologias, o que vai acontecer? Vai ser utilizado por elas. Então, por exemplo, a China tem um negócio chamado guerra irrestrita, né? Ou guerra híbrida, também conhecida nos Estados Unidos, uma guerra que usa tudo, usa de tudo. Inclusive, por exemplo, conquistas comerciais, né? A China utiliza isso, conquistas comerciais como arma de guerra. E aí você vê militares brasileiros, por exemplo, dizendo que não tem nada a ver, podemos fazer comércio com eles tranquilamente. O Brasil, por exemplo, ficou neutro em relação à Rússia agora. E aí, recentemente disseram que isso, graças a isso, essa política neutra, nós tivemos ali o nosso fornecimento de fertilizantes. Muito bem, por enquanto, em um primeiro momento, isso pode não estar atrapalhando tanto. No entanto, é óbvio que as relações comerciais elas criam compromissos que vão sempre ser, acabam sempre de alguma forma esbarrando em questões ideológicas, né? Então, por quê? Porque as questões ideológicas também são meios para a expansão e controle e influência, assim como o comércio. Então, e é óbvio, é muito mais fácil usar o comércio em favor da ideologia do que o contrário. Então, essa questão da, da invasão da Ucrânia fica muito evidente a presença ali desse imperialismo russo, desse sonho que na verdade é um messianismo, né? Que tá presente em vários países da Europa, já está dominando inclusive movimentos conservadores da Europa, né? Desavisados, né? Porque a maior parte dos conservadores, que deveriam ser cristãos, não entendem que, que os reinos desse mundo pertencem a Satanás, né? E não entendem também que não é através de um governo, de um império, que se vai chegar a algum tipo de salvação, e porque não existe salvação civilizacional para o cristianismo. Então, quando se fala em restauração da cristandade por meio da Rússia, não, é a inversão disso, não tem como ser isso. É sempre uma inversão. Se é por meio de um país, de uma civilização, é uma inversão. É uma inversão da mensagem cristã. Mas o que muita gente não se dá conta, é justamente, o motivo pelo qual muita gente não se dá conta dessas coisas é justamente porque deixa de lado a ideologia, que é, como eu falei, o que fornece os elementos do que é possível e o que não é possível fazer. Nada está aí na política que não esteve antes, que não esteja antes na literatura de um povo, de uma sociedade. Certo, pessoal? Então é isso. Até mais.